o Sistema Nacional de Educação, uma bandeira nossa, desde que quando estávamos juntos no Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública. Tanto é que na Constituição Federal, a exigência de uma lei para o Sistema Nacional de Educação, e que a Constituição deu um prazo ali de um ano, ou seja, desde 1989, que nós deveríamos ter a lei do Sistema Nacional de Educação. E tivemos o ano passado aprovado no Senado Federal, e agora, no finalzinho deste ano, agora na Câmara dos Deputados e Deputadas, com a alteração do texto do Senado Federal e, consequentemente, esse projeto de lei parlamentar número 235, que trata do Sistema Nacional de Educação, volta para o Senado Federal. E por que é que nós, desde os anos 80, desde o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, colocávamos a importância de ter a lei do Sistema Nacional de Educação? Primeiro, entendemos que para um Estado federativo como o nosso, onde os três entes federativos têm autonomia para tratar das políticas educacionais, esta autonomia tem que ser exercida, né, pelo Estado federativo que é o Brasil. Ou seja, nós temos a União, que é o ente federado com maior arrecadação de impostos no país, e nós temos as atribuições, né, colocadas ao município, que são atribuições que podemos considerar mais pesada financeiramente. O município tem que cuidar e garantir a creche para as crianças de 0 a 3 anos de idade, tem que garantir a pré-escola, universalizar a matrícula da pré-escola de 4 a 5 anos de idade, cuidar do ensino fundamental e compartilhar também com o Estado esse ensino fundamental. E nesses últimos anos, o que estamos observando é o Estado querendo se desresponsabilizar do ensino fundamental, querendo repassar tudo para o município. E isso traz uma carga muito forte de atribuições ao município, que é o ente federado que menos arrecada. Por isso, ter a lei de sistema, ela tem que dar conta, né, de fazer essa integração das políticas e ações educacionais entre os entes federados. E nós afirmamos que a creche também é competência da União, né? Nós afirmamos que a educação superior, o ensino superior, ou até a pós-graduação, também tem uma contrapartida do município. Por quê? Porque a universidade pública, ou a universidade privada, ou a pós-graduação, está plantada no município. Então, a cedência de um terreno, de um espaço, é uma forma de integrar essas políticas de modo que a gente tenha uma visão e uma prática sistêmica na educação, da creche até a pós-graduação, com o objetivo de garantir a qualidade, né, e equidade dentro do ensino público em nosso país, reduzir as desigualdades regionais, universalizar o acesso à escola, né, para todas as pessoas, valorizar os profissionais da educação, incentivar a gestão democrática, né, e aprimorar os dados educacionais para que, de fato, possamos ter uma avaliação diagnóstica sobre a aplicação das políticas educacionais e sairmos simplesmente de uma avaliação padronizada, focalizada, no caso da educação básica, apenas em matemática e português e na taxa de aprovação, que na prática não avalia de forma completa a educação básica. Então, a lei do Sistema Nacional de Educação tem que, de fato, dar conta disso e fazer valer o que está no artigo 214 da Constituição Federal, né, que um plano nacional de educação venha para articular as ações do Sistema Nacional de Educação. E aqui no Brasil parece que a gente é meio perturbado, né, porque nós temos dois planos de educação sem existir o que articular. Esperamos agora que a gente tenha, de fato, a Lei de Sistema Nacional de Educação e que o plano venha para articular essas ações e que saia do papel e que seja colocado na prática, Romênia. Certinho. Madalena, qual a sua opinião sobre essa questão? Tá sem o Propõe áudio. mais.
Desculpe. Completando o que o Heleno falou, eu gostaria de dizer, bom, a bandeira do Sistema Nacional de Educação é uma das mais antigas da história da educação brasileira, né? Primeira vez que foi mencionada a necessidade de um sistema foi no Manifesto dos Pioneiros, em 32. E de lá para cá, como a gente teve poucos momentos de democracia, ele foi retomado sempre que se discutiu Plano Nacional de Educação e sempre que a Constituição tinha um caráter democrático. Mas para trazer a história mais para perto, nós recolocamos a questão do sistema na CONAI de 2010. Foi uma grande unidade que nós fizemos na época, porque nós tínhamos, na época que fizemos a convocação da conferência, e fizemos o diagnóstico da educação, que é parte da convocação da conferência e do documento base, nós vimos que o nosso diagnóstico trazia enormes defasagens da educação, porque foi implantado, a partir da década de 90, no Brasil, um governo neoliberal e que não cumpriu as metas do PNE, do primeiro PNE, que é o de 2001 a 2010. Então, a conferência conseguiu uma unidade, inclusive com os representantes dos entes federativos na área da educação, e colocamos como eixo orientador de todos os eixos, de todos os outros eixos do documento base, a necessidade de um sistema nacional de educação. Desde lá que nós estamos lutando mais proximamente na história brasileira pela aprovação do PL do sistema. Essa necessidade ficou ainda mais premente, vamos dizer assim, diante do desmonte do projeto democrático que foi colocado em prática a partir de 2016. O PNE de 2014 a 2024, das 20 metas que tinha, cumpriu apenas 2 metas. Ou seja, como a gente parte das metas no PNE, de um diagnóstico real da realidade brasileira no âmbito do direito à educação, nós retrocedemos 10 anos na ampliação e garantia do direito à educação de qualidade e democrática. Portanto, o regime de colaboração que está na nossa Constituição, até porque temos um regime federativo, ele é essencial, na verdade, para propiciar que as leis de Estado de garantia do direito à educação sejam implantadas, sejam avaliadas, sejam acompanhadas, com articulação e governança entre os diferentes entes federados, exigindo as metas de cumprimento, não é, do que foi estabelecido, tanto no âmbito dos municípios e estados, como no âmbito federativo e Distrito Federal, para que a gente consiga ter, de fato, melhorias na educação brasileira. Mas acontece que, como disse o Heleno, a federação ela tem responsabilidade de ajudar os municípios e estados que, diante das metas, né, da universalização da educação básica, da universalização da creche, não tem condição de cumprir, o governo tem que garantir verbas, não é? E, no regime de colaboração, manter a possibilidade desses municípios e estados cumprirem com o papel daquilo que foi delegado. Então, uma das coisas que a gente discute muito é que se fala muito da autonomia dos entes federados. De fato, os entes federados têm a sua autonomia. E no regime de colaboração, eles mantêm a autonomia. Portanto, porém, a autonomia tem sido compreendida de um jeito errado. Por isso, a urgência da aprovação do sistema. Tem estado e município que acha que ele não precisa cumprir as metas daquilo que é estabelecido numa lei de Estado como o PNE. Ele pode não querer colaborar com programas que são fundamentais para a ampliação do acesso à educação pública. Então, ele acha que a autonomia dele chega a ponto de ele não querer fazer política de ampliação de direito da educação, que na Constituição é um direito subjetivo. Então, quando você fala em sistema nacional, você garante a autonomia, mas, ao mesmo tempo, você diz: olha, a sua autonomia, no regime de colaboração, você terá o apoio, mas você terá que cumprir as metas da lei de Estado e terá que fazer com que, de fato, aquilo que é direito seja cumprido tanto no seu município como no seu Estado. Então, Sei.
é uma questão fundamental, vamos dizer assim, que nós estamos lutando. Por isso, a gente compreende a importância. E, como disse o Heleno, teve uma votação no Senado Federal que aprovou uma proposta de PL e que, ao chegar na Câmara, foi modificado e voltou novamente ao Senado. Na Câmara, quando ele voltou, nós tivemos problema. Aquilo que foi aprovado na Câmara, agora em 3 de setembro, ele não é. Primeiro, ele enfraquece aquilo que estava no Senado. E segundo, ele coloca questões que são avaliadas por nós como complicadas. Nós, é claro que conseguimos impedir que fosse aprovado exatamente como tinha sido apresentado, ali a gente conseguia alterar algumas coisas, mas nós estamos querendo agora que no Senado seja retomado e aprovado aquilo que nós consideramos fundamental que esteja no sistema. Como disse Heleno, por exemplo, essa concepção de avaliação estatística, não é? Que só avalia português, que não tem um sistema nacional de avaliação da educação básica, como tem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, nós consideramos que é um retrocesso. Isso não pode ficar, essa compreensão não pode ficar no sistema, entre outras questões que depois a gente pode acrescentar.